Então, a gente está aqui com a professora Helenita Ferrari e a gente vai fazer uma entrevista relacionando a psicologia escolar com o trabalho dela. E o intuito é homenagear, reconhecer e agradecer aos profissionais psicólogos que atuaram, né, no curso de psicologia da UPF. Então, a gente quer conhecer melhor esses profissionais, a trajetória deles, como é que eles trabalham com a psicologia escolar e qual que é a visão deles sobre ela. Todos assinaram um termo para essa gravação ser disponibilizada no YouTube. Então vamos começar, né? Eu sou a Marina Fernandes, eu estou no 4º semestre de Psicologia na Universidade de Passo Fundo. Okay. Eu sou a Caroline, estudante de Psicologia também, estou mais no finalzinho. Não tive a oportunidade de ter aula com a Helenita, mas é um prazer, né, ter você aqui conosco. Obrigada. Eu sou Isadora Tonin, eu também estou no 4º semestre, e é um prazer, espero que seja muito boa essa troca. Com certeza, Isadora. Eu sou a Pietra Tombini, eu também estou no 4º semestre, e também vai ser muito bom estar aqui com você hoje. Que bom. Eu sou a Lidiana Geller, estou no 5º nível e também sou aluna de Psicologia. Ok. Então, primeiramente, a gente queria saber um pouco mais sobre a tua formação, uma breve retrospectiva. Olha, a minha formação profissional, eu posso dizer que se iniciou no final dos anos 70, né, quando eu trabalhei com a educação, na época chamada maternal, que eram crianças pequenas que hoje estão na educação infantil, né? Elas tinham 2, 3 anos. Foi, eu acho que uma das primeiras escolas de Passo Fundo que adotou esse sistema de acolher crianças ou oferecer um espaço para crianças menores de 5 anos, que iriam no jardim da infância na época, né? Então, eles criaram uma classe para crianças menorzinhas, que eram as crianças de 2, 3 e 4 anos. De 4 a 5 anos, elas iam para o jardim, nos 5 iam para a pré-escola, e aos 7 iam para a primeira série. E eu fiz uma entrevista e aí comecei a trabalhar com crianças muito pequenas, né? E o trabalho com crianças pequenas era tipo assim, meio que ser uma mãe, né? Meio que com uma maternagem. A gente lidava com alimentação das crianças, troca de fraldas, hora de nanar, né? Brincadeiras, enfim. Eu fiquei nesse trabalho durante 2 anos, dos meus 17 aos 19, quando eu então fui fazer o curso de psicologia. Durante o curso de psicologia e por necessidade com o pagamento da universidade para fazer o curso, eu resolvi fazer um concurso para o magistério, né, para ser alfabetizadora, porque eu tinha feito magistério. Mas eu não tinha pretensão de ingressar naquela época. Eu fiz o concurso achando que ia demorar um tempo. Acabou que eu fui chamada e durante a faculdade, então, eu conciliava a academia, né, a vida acadêmica com a alfabetização das crianças. Eu fiquei com uma turma de primeira série, onde eu tinha que alfabetizar crianças, e eu trabalhei, então, de 81 até 1987. Nessa escola, era uma escola na zona periférica de Passo Fundo, mas eu gostava muito das crianças de lá, gostava muito do meu trabalho, e assim aprendi muito alfabetizando crianças, né, porque o professor é uma referência muito grande na vida das crianças que estão aprendendo a ler e estão descobrindo o mundo, porque quando começam a ler, é como se elas começassem a realmente se inserir no mundo, né? Então foi um trabalho muito bom. Aí, de 87 a 90,
2004, eu tive uma cedência para a Secretaria da Saúde, fui trabalhar no posto de saúde de Passo Fundo, onde então eu montei um trabalho de psicoterapia infantil e de família. Na época eu já estava fazendo formação em família. E também ali nós tínhamos alunos da universidade que faziam estágios, e junto com outro grupo de colegas, que foi a professora Soraya, o professor Antônio Carlos, a professora Marineuza na época, e a professora, depois veio a professora Jo, o professor Francisco, a gente criou, né, um setor de psicologia dentro da instituição, e saímos dali em 2001, quando a gente foi para o hospital, antigo hospital da cidade, hoje Hospital de Clínicas, e montamos, então, criamos um outro espaço que foi a clínica psicológica. Durante esse tempo todo da minha vida profissional, então eu trabalhei ministrando aula de psicologia do desenvolvimento, ministrando outras disciplinas relacionadas com a educação, que foi psicologia da aprendizagem, depois chamada diagnóstico de aprendizagem, e assim disciplinas afins com a infância, né, que era a área que eu trabalhava. Aí, então, eu fui convidada pela colega de psicologia escolar, na época, a professora Tausa Mara, para ajudar com a supervisão dos estágios, né? Montagem dos estágios, supervisão dos estágios, e eu fiquei como supervisora da educação infantil. Tem uma gatinha aqui querendo participar. E eu participei da supervisão dos alunos que estavam trabalhando com a educação infantil nas creches, né? Creches, hoje a gente já não usa mais esse nome porque é educação infantil, né? Mas na época a gente chamava de creches, onde tinha então bebês de 6 meses até 5 anos. E trabalhei até o final, né, da minha aposentadoria, quando eu resolvi sair então para me dedicar mais à minha vida como psicóloga clínica, né? Eu trabalhei na supervisão de crianças pequenas, né? Então, basicamente isso, eu trabalho no consultório hoje com psicoterapia de crianças e adolescentes. Agora estou me dedicando ao adulto maduro, talvez pela identificação, né, da minha idade, da minha fase, do meu momento, e com famílias, né? Então, assim, acho que em termos profissionais, venho também construir um espaço de estudos, né, chamado Espaço Winnicott, onde então a gente coloca o nosso trabalho clínico, disponibiliza o nosso trabalho clínico, supervisão, para quem queira supervisionar, né, seus atendimentos, e também estudos, né? Nós estamos sempre oferecendo cursos e temos uma programação com convidados muito queridos, né? Colegas com uma longa experiência na infância, na adolescência, em família e em grupos, né? Acho que mais ou menos era isso. É bastante, né? Mas é uma história. Aham, uma grande história. É. E uma outra pergunta, uma outra dúvida nossa é o teu campo de atuação, que tu acabou de falar, né? Que agora tu está se dedicando mais para a clínica. Isso. E se tu puder nos falar um pouco mais sobre a abordagem, a linha teórica que tu segue profissionalmente. Bom, eu iniciei meu trabalho, né, com a psicoterapia de orientação analítica. Eu transitei bastante na psicanálise, eu fui buscar um curso de formação em psicanálise, mas nos últimos anos que eu estava no curso, surgiu aquela onda da gripe HN1, né, e eu acabei interrompendo e não concluí, faltava muito pouco para concluir. Mas antes disso, eu já tinha feito um curso de formação em terapia de família e casal, nos anos 90, terminei no início dos anos 2000, e já tinha também começado a trabalhar com famílias, né,
num centro de estudos da família, que era junto com uma colega. Acabei parando e, bem, aí, assim, o meu começo foi a psicanálise, eu transitei pela sistêmica, e depois de um certo tempo, eu retornei à psicanálise, mas não a psicanálise que eu estava estudando, que era Freud, Sylvia Bleichmann. Eu me encontrei com um grupo de profissionais que estava estudando um outro pensador, que eu me identifiquei muito pessoalmente e teoricamente com ele, que foi, então, uma psicanálise de Donald Winnicott, né, que é um pensador inglês de um grupo independente, que não se opõe a Freud nem a Melanie, mas que criou um grupo independente na psicanálise. E hoje, então, a gente estuda o Winnicott, mas não só o Winnicott, eu trabalho dentro desse viés teórico e clínico, né, que fundamenta a minha clínica. E outros autores que também são da mesma vertente, assim, como Balint, Bolas, Ferenczi, né, e outros pensadores dessa linha da psicanálise, mas é uma psicanálise contemporânea, pós-Freud, né, e que eu me identifiquei, que é a psicanálise que eu acredito, assim, né. Não sei se deu para entender. Deu sim. Claro. A gente gostaria de saber como essa sua perspectiva teórica auxiliou nas práticas escolares. Olha, acho que auxiliou muito, porque um dos fundamentos básicos dessa teoria é que a criança se desenvolve muito através do brincar, né? Quando ela descobre o outro e como ela descobre a si mesmo, né? O brincar é que facilita, o brincar é sinônimo de saúde, né? Porque ela reconhece o outro a ponto de o objeto ficar à disposição dela usar, criar e imaginar. Então, eu acho que essa corrente me ajudou muito a orientar os alunos, a traduzir muito as atividades em brincadeiras. Algumas vezes até eu recebi alguns questionamentos, Pro, mas a gente vai lá brincar com as crianças? Eu disse, não é um brincar qualquer, né? É um brincar onde a criança dá vazão à espontaneidade. E aquelas que não conseguem brincar, nós vamos ajudar elas a que adquiram essa capacidade para o brincar e para a saúde. Então, assim, baseando nisso, baseando na ideia de que o cuidado, né, nos primeiros tempos é fundamental, então essa linha teórica encaixou muito com o que é necessário para as crianças nos primeiros anos de vida. E todo o nosso trabalho foi trabalhar com as crianças, trabalhar com quem cuidava das crianças, né? Trabalhar no sentido não só de orientar, mas de desenvolver a capacidade do cuidado, a sensibilidade, a continuidade dos cuidadores, porque na época que a gente começou com as creches, havia muita mudança, muita troca dos cuidadores, né? Então a gente batalhou muito por algumas coisas, assim, de que as pessoas que cuidassem fossem avaliadas, de que as pessoas que ficassem com as crianças não fossem trocadas frequentemente, não houvesse, né, um fluxo assim, né, de pessoas não continuamente, né, então zelamos muito por isso e tivemos resultados muito bons, né, então acho que veio muito de encontro, assim, a teoria com aquilo que estava sendo necessário. E então a gente até criava, né, um projeto assim, trabalhando com um ambiente facilitador, ou facilitando, né, o desenvolvimento da criança, né, potencializando. Essas palavras todas vêm dos fundamentos teóricos de Winnicott, né? A gente trabalhava potencializando o desenvolvimento, potencializando o cuidador, cuidando do cuidador, né?
e a gente fez projetos nessa linha, assim. E foram sempre muito bem-vindos, muito bem aceitos. Eu acho que deu para ajustar uma coisa com a outra, né? Eu acho que tu já falou um pouquinho, mas uma das perguntas seria quais são os desafios e a potencialidade da sua linha teórica com a psicologia escolar. Acho que tem muito a ver, né? Muito, muito a ver. O Winnicott até fala em alguns livros sobre a função da professora, eles chamavam na época professora primária, né? Primária porque assim são as professoras dos primeiros anos, né? Então a função, a capacidade de se identificar com crianças, né? Então quem trabalha com crianças tem que ter uma capacidade de regressão, uma capacidade de se identificar, uma capacidade empática, né? Não adianta ter só a teoria, né? É preciso ter também algumas habilidades e principalmente gostar de crianças, né? Então eu acho que desse autor eu trago muito isso, né? E algumas coisas bem interessantes assim que eu acabei observando ao longo dessa trajetória é que haviam professores que se davam muito bem com crianças grandes, mas com crianças pequenas ficavam muito angustiados. E outros, com crianças pequenas, ficavam muito bem e com crianças grandes, não. Entende? Então a gente começava a observar isso e a gente contribuiu para que se fizessem trocas, para que se repensasse o lugar das pessoas. Então eu acho que tem muita aplicabilidade dessa teoria na prática atual, que requer assim um extremo cuidado, né, de quem está com as crianças mais pequenas, quem está com os adolescentes, quem está com as crianças grandes, os púberes e os adolescentes, né, os cuidados que tem que se ter aí, mas especialmente assim a capacidade das pessoas, né, para o cuidado, a disponibilidade interna, né, a grande responsabilidade que é cuidar de criança, né? Então, o Winnicott trabalhou num período pós-guerra e ele trabalhou muito com crianças traumatizadas. Então, hoje, nós não estamos numa guerra, né? Mas nós estamos com um inimigo que é um terror, então nós estamos vivendo um terror. E trabalhar com linhas, né, que possibilitem ajustar os nossos instrumentos para ficarem mais flexíveis, para trabalhar com várias demandas, né, que é pessoas traumatizadas, crianças que pararam de ir na escola, agora não querem voltar para a escola, né, professores que estão diferentes, né, porque tinham os alunos, não tiveram, agora estão de novo com os alunos. Todas essas vai e vens, essas reviravoltas que a vida está dando, nos requerem muito autores mais flexíveis, onde a gente possa ajustar, né, os nossos instrumentos a uma nova realidade, né, que cada vez mais vai ser, por exemplo, a modalidade online vai continuar acontecendo, né? As pessoas mais graves, os grupos de pacientes mais graves está aumentando, né? E são aqueles pacientes que às vezes não têm recurso interno para uma psicoterapia convencional, não tem recurso financeiro, então as possibilidades de abrir trabalhos em grupos, de trabalhar pontualmente quando em situações de crise, tudo isso vai nos requerer abordagens mais abertas, mais flexíveis, onde novas possibilidades, mais elasticidade da técnica. E isso a gente encontra em Winnicott, né? Então, acho que tem tudo a ver, assim, né? No meu ponto de vista, né? Na minha prática. E como foi o teu percurso com a psicologia escolar na UPF?
Bom, na UPF, eu acho que, na verdade, eu entrei na UPF por ter, acho que ter tido essa experiência com escolas, né? Me lembro que na época, as colegas que trabalhavam com supervisão de escola, elas estavam com uma certa dificuldade em como lidar com a demanda das crianças que recém estavam se formando, então essas creches, esses lugares de criança pequena. Então, elas me convidaram, me chamaram, olha, tu trabalhou, né, tu tem uma experiência, vem então nos ajudar. E aí eu entrei por isso, né, uma das causas, assim, né, um dos motivos da minha ida foi justamente isso. E depois aí a gente se dividiu. Então havia colegas que gostavam mais de trabalhar com adolescentes na escola, e eu segui sempre com a questão da prática mais das crianças pequenas, né? Acho que foi uma coisa meio natural, assim, né? Dos trabalhos e das identificações. E eu acho que isso também foi legal, porque acho que quem tem uma experiência naquela área pode ter mais vivências para contribuir do que quem não teve, né? Então, eu tive em situações de contextos diferentes, que uma foi numa escola privada, que eu trabalhei no início lá, que eu falei para vocês, e outra foi em escola pública, carente de recursos, outro tipo de comunidade, outro tipo de... Então, acho que esse foi o meu trajeto, eu acho que foi um trajeto bonito, eu deixei, assim, alguns trabalhos que foram implantados, que devem estar sendo continuados, né, eu acredito, talvez com outras referências, mas, assim, ficaram implantados trabalhos que tiveram resultados, e isso, assim, é uma alegria, né, para nós, foi uma alegria para o curso, foi uma conquista, né, e bem legal isso, né? Não sei Bom, se respondi, né, o percurso. E eu fiquei bem triste quando saí, inclusive, uma das minhas tristezas foi essa, de deixar essa parte das crianças pequenas, né? Porque eu me sentia um pouco assim, responsável por aquilo, como se fosse criança, sabe, mãe com filho, assim, são meus filhos, e eu me sinto ainda, às vezes, fico pensando, como é que será que estão? Ah, mas já está andando, as coisas não são mais como eram, as coisas são mais dinâmicas e elas fluem, elas vão. Então, eu fico tranquila também, porque as colegas tocam bem isso, né? bom, dando continuidade, na sua opinião, qual a importância da atuação do psicólogo escolar no ambiente escolar? Bom, olha, acho que isso é uma coisa, é uma questão muito, muito complexa, grande, importante, porque os psicólogos na escola, nós sempre tivemos dificuldade de sermos reconhecidos como psicólogo escolar. A nossa própria categoria de classe vem lutando muito para que as escolas contratem, efetivem, né? Nós vivemos longos anos sem psicólogos nas escolas, né? Mas aos poucos as coisas vêm mudando e hoje praticamente muitas escolas já têm, Passo Fundo, as escolas particulares praticamente todas têm. Então, eu acredito que a psicologia e a universidade, com o trabalho dos estagiários e dos professores, ajudou muito nisso, né? Ajudou muito a abrir esse espaço e a própria categoria, assim, de classe, eu digo profissional, começou a reivindicar muito esses espaços, né? E no começo, esses espaços eram assim, tinha um psicólogo, fazia um concurso, ia lá, e ele trabalhava como psicólogo, mas ganhava como professor, era remunerado como professor. As coisas aos poucos foram mudando, né? E hoje assim, a Secretaria Municipal da Saúde já conta com equipes, né,
que tem psicólogo que cuida das escolas. Enfim, acredito sim que a gente está bem melhor em relação a um tempo atrás, mas acho que ainda muito tem que se fazer, porque um psicólogo só para uma escola também é pouco, né? Tendo em vista as diferentes idades e necessidades, né? E o número de crianças. Então, acho que muito tem que fazer, que esse trabalho de vocês também sirva para alertar, né? E se for ao YouTube, para alertar também as instituições públicas, né? Os gestores públicos sobre a necessidade, principalmente agora, nesse período pós-pandemia. O número de crianças que está sofrendo com o retorno à escola é muito grande, a gente está com um consultório mostrando isso, o número de professores adoecidos também, né, com a demanda online e mais presencial, mais online, os laços, os vínculos estão diferentes, as crianças não podem brincar juntas, então tudo isso, né, tem consequências e vai ter a médio e longo prazo, né, a curto, já estamos sentindo agora, e vamos sentindo muito, e vai ser preciso intervenções aí nesses espaços, né, então acredito que muito vai ter que ser aberto, muitas coisas vão ter que ser revistas, repensadas, né? Acho que é isso. Nesse sentido, quais as principais mudanças que você percebe nas escolas hoje, se comparadas com as escolas enquanto atuava ou atua? Hoje, claro, né, quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro até que veio uma leva, quando eu comecei lá como alfabetizadora, a escola recebeu, na época, né, no final dos anos 80, ali começaram os computadores, né, então montaram uma sala de computadores, mas os professores não sabiam lidar nos computadores, então ficou aquele laboratório, assim, de tipo informática, e ali começou, então, a questão da tecnologia e como as crianças das classes, de outras classes que não tinham computador em casa, na verdade, poucos tinham, né? Como nós iríamos trabalhar. De lá para cá, porque o professor era muito agente, né, do ensino, era tudo, passava pelo olhar do professor, a criança escrevia, eu me lembro quando o alfabetizador escrevia uma palavrinha, levava para o professor e voltava, né. Eu penso que houve muita mudança com o início da tecnologia, né, mesmo hoje, né, as crianças não perguntam mais tanto para o pai como para a professora, eles vão no Google, né, eles têm outros canais, né? Então, houve toda uma mudança, né? Na questão das formas de aquisição do conhecimento, né? Que passaram por outras mudanças, né? Mas eu não vejo mudança, então pode ter mudança na tecnologia e tudo, mas eu não vejo mudança no valor que o professor tem para as crianças. Eu atendo crianças no consultório e vejo elas ainda se reportando muito ao professor e muito assim observando o professor. Ah, professor, o professor está bravo, o professor está exigente. Ah, a escola está muito exigente, sabe? Assim, os alunos colocando e se referindo ao ambiente escolar como importante na vida deles, como repercutindo na vida deles, né? As crianças têm que corresponder àquilo que esperam delas. Elas querem estar bem com o professor, então isso permanece, né? Isso permanece. Agora, aquilo que o professor representa, em termos assim, de que ele não é o único, é a única fonte de aprendizagem, isso vem mudando, né? Então as crianças aprendem muito e trazem isso, e o professor tem que ser muito aberto para isso. Então as modalidades assim de funcionamento da escola, elas mudaram sim, mas as coisas, certas coisas não mudam, né? Não muda o valor do professor, não muda o valor das interações, por exemplo, entre crianças, né?
isso é a escola. As crianças que ficaram muito em casa, os pequenininhos, né, que ficaram muito só com uma mãe ou com uma avó, que não conversava muito ou não brincava com as crianças, podem ter prejuízos muito sérios. Então, que se estivesse na escola não teria, se estivessem na escolinha não teriam, entende? Então, a escola ainda continua sendo importante, né? A escola, acho que é um ambiente, é um dos ambientes que é um prolongamento do ambiente família, que para mim segue sendo muito importante. Para as crianças também, a ponto de elas terem críticas, né, com a escola, assim. E isso acho que mudou. As crianças hoje também se manifestam, requerem, né, se posicionam, enfim, o que sempre existiu, mas que eu vejo que as crianças estão tendo mais voz, né, nos processos de educação hoje. Cada vez mais, às vezes até demais, né? Às vezes até demais. E, na sua opinião, quais são as semelhanças e as diferenças entre escolas públicas e privadas? Escolas públicas e privadas, bom, as escolas privadas, elas seguem os protocolos, né, de forma bem estabelecidas, enfim, não que isso não aconteça nas escolas públicas, acontece, mas talvez as escolas públicas, elas tenham muito mais essa coisa, né, essa questão da formalização, né, elas incluam outras possibilidades para as crianças, né, outros turnos, né, e outras possibilidades, assim, que às vezes é bom, que às vezes não é, né, elas, os pais têm mais poder de participar da escola privada, né, e até de opinar mais, né, então isso, no meu ver, é um ponto positivo. Nas as escolas públicas, os pais sentem que as coisas são com a escola, é a escola que tem que decidir, é a escola, eles entregam os filhos e o professor, para o professor, enfim, eu vejo ainda que a escola pública é vista pelos pais como uma coisa que eles estão ganhando, né, que não pode, que é uma coisa muito boa, assim, que não pode, eles não podem intervir muito, né, e na escola privada, os pais se sentem mais no direito de participar, embora nas escolas públicas, especialmente em Passo Fundo, eu quando saí da universidade, estava muito contente com as escolas em Passo Fundo, as escolas municipais, especialmente, né? Porque eles estavam trabalhando com professores, fazendo grupo de pais, eles estavam muito preocupados com a comunidade, com essa ausência dos pais na escola, né? E assim, eu estava muito, muito entusiasmada, muito com isso, né? Em trabalhar com professores, eles estavam fazendo treinamento para professores, grupos de estudo, estavam fazendo reuniões mais sistemáticas, chamando mais os pais a participarem da vida escolar dos filhos, coisas que na escola privada é sempre presente, né? Eles chamam, conversam, são abertos, e as escolas públicas também, e eu acho que Passo Fundo tem um destaque nisso, desde que eu tenho acompanhado os alunos, estava acompanhando, né? No caso, não estou mais, mas via, assim, uma crescente preocupação com a questão dos pais, da escola ser da comunidade e de ser um espaço compartilhado entre pais, professores e alunos. Então, acho que as escolas públicas, e isso depende muito dos gestores também, né? Não depende só da vontade dos professores, depende dos diretores, depende das instituições que coordenam os trabalhos, né? Isso.
para não cair numa coisa assim, é só o necessário, né? É apenas o necessário. Não sei se ficou claro isso. Deu para... Ficou. Eu acho que é bem legal a gente saber isso aqui da nossa cidade, porque como a gente não está muito nesses lugares, nessas instituições ainda, é muito bom saber que aqui as coisas são boas, pelo menos que nem tu falou até quando tu estava participando, que tu estava contente. Eu acho que é bem interessante a gente ver como é que as coisas funcionam aqui. Helenita, com toda a tua experiência, assim, conta um pouco para nós sobre os desafios que você vivenciou em toda essa tua trajetória. Olha, eu tive uma situação que na época, como eu comecei a implantar o trabalho nas creches, eu ia, né, até o lugar para conhecer, a gente ia, todas as colegas tínhamos, para nós credenciarmos um lugar para os alunos estagiarem, a gente ia até o local, conversava com os responsáveis e eu verificava, né, as condições do local e como funcionava. E teve uma situação que eu vivi muito, muito chocante, impactante para mim, assim, que eu pensei, será que eu vou colocar meus alunos aqui, né, nessa instituição? Era uma instituição de crianças pequenas e havia uma rigidez nas normas, tipo, tal hora é para comer, tal hora é para todo mundo vai fazer xixi, tal hora todo mundo vai dormir, né? E, bom, eu trabalhava com o desenvolvimento, a psicologia do desenvolvimento, né? E, bom, a gente sabe que crianças pequenas dormem mais, criança maior não dorme, e que isso não dá para padronizar, mas havia, assim, uma rotina rígida. Aí eu pensei, eu saí de lá meio, assim, desconfortável de ver as crianças, de ver as reações de algumas crianças, mas ao mesmo tempo pensando, mas é aqui que a gente tem que trabalhar, aqui é onde a gente tem que trabalhar mesmo. Vai ser difícil, nós não vamos poder impor nada do que é nosso, do que nós achamos que é bom, que a psicologia entende que é bom para o desenvolvimento da criança, mas é aqui que a gente vai poder questionar, aqui é que a gente vai poder fazer alguma coisa e mostrar que dá resultado diferente, né? E foi realmente assim, eu saí de lá muito desconfortável, né? As mães tinham que deixar as crianças na porta, não podiam entrar dentro, a criança ficava gritando, pequenininha, dentro, né? E as mães tinham que sair, tipo, voando, eu achava horrível a cena, assim, eu peguei uma cena daquelas e saí muito mexida e pensando, isso aqui não dá para trabalhar aqui. E no caminho, no carro, eu refletindo, dizendo, não, é justamente aqui que nós somos necessários, e quem sabe como essa tem muitas, e tiveram outras tantas, e aí a gente foi fazendo um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha, porque a gente também não pode impor nada às instituições, a gente tem que construir algo, né? A partir do que já existe. E foi muito lindo o trabalho, assim, né? Foi até assim tipos de brinquedo, né? A gente via assim, esse brinquedo é bom para criancinha de tantos anos, porque assim as escolinhas compravam muitos brinquedos e deixavam disponível para todos, né? E alguns, claro, havia a noção de que as criancinhas pequenas não podiam, mas haviam outros que não se pensava muito bem se era importante ou não, então a gente começou a ajudar a organizar o ambiente, né? As cores do ambiente, enfim, a gente foi arquiteto, a gente foi, enfim, a gente fez brinquedotecas, a gente separou brinquedos, a gente conversou muito, a gente viu o que era importante, que musiquinhas era bom para dormir, a gente foi fazendo um trabalho assim e foi indo. E no final, quando eu deixei essa instituição,
as crianças estavam mais na pracinha do que dentro, porque elas ficavam mais dentro do que fora. E chegou um tempo assim que elas estavam transitando mais de dentro para fora, né? O que era uma coisa muito boa. Então, assim, esses foram desafios, né? Desafios bem grandes. E agora, mais para o final, quando eu já estava saindo da universidade, outro grande desafio foi que haviam cuidadores com muito tempo no celular, né? O celular dentro das instituições. E aí, bom, aí era uma situação já mais séria, né? Já era mais séria, como se vocês fossem ter aula e o professor estivesse olhando o celular, né? Bom, os alunos olham o celular toda hora, né? Mas o professor ficava complicado, principalmente em se tratando de crianças pequenas. Aí a gente também foi um desafio mobilizar as instâncias da escola, né, coordenação, enfim, ao que era importante, a disponibilidade total do professor naquele tempo, né? Então, também foi um grande desafio. Esse foi um desafio e acho que segue sendo, né? Esse é um desafio que tende a permanecer aí, né? Celular, não celular, né? E com tudo isso, assim, como você orientava, supervisionava os teus alunos? As supervisões eram muito interessantes, porque a gente reunia todos os alunos na mesma hora de todas as instituições. Então, o que acabava acontecendo é que as instituições que as coisas estavam andando melhor, os alunos intercambiavam, né, as experiências, trocavam as experiências. E naquelas instituições que a coisa estava mais dura, todo mundo pensava junto. Acabava sendo uma grande equipe de muita reflexão. Era um grupo de reflexão. O que a gente pode fazer? O que vocês pensam? Aí um grupo ajudava o outro, então era uma supervisão compartida, assim, né? Era um grupo de reflexão sobre o que nós estávamos vendo, vivendo, sentindo, né? Porque realmente trabalhar com crianças pequenas que tem lá cuidadores que às vezes estão bem, outras vezes não, né? Nos mobilizava muito angústia e nada como o trabalho em grupo para a gente dividir, né? Isso e amenizar, apaziguar, né? E poder pensar novas possibilidades. Então, as supervisões sempre foram muito nesse sentido. E algumas coisas eram criadas muitas coisas foram criadas pelas próprias alunas. Eu tenho um exemplo aqui, eu estou aqui no meu escritório, eu tenho exemplo aqui de duas meninas excelentes profissionais hoje, né, que foi a Camila Luvisa e a Bettina, né, Gazola, que elas fizeram uma caixinha dessas, que elas entregaram isso num encontro com pais. E o nome da caixinha era Vitamix, vitamina de fortalecimento da família. Dentro da caixinha, só para mostrar para vocês, tinha uma bula e uma balinha, né? Dentro dessa bula, elas criaram para os pais, por exemplo, vitamina de fortalecimento. Cada comprimido contém amor, limites, disciplina, rotina, regras, né? Elas fizeram isso aqui. Indicações. Indicado para todos os pais que desejam construir uma relação saudável com seus filhos e tal. Contraindicações. Não há contraindicações. Posologia. Deve ser tomado todos os dias, em doses, entende? Então, esse trabalho foi um trabalho delas, né? Surgido da ajuda na supervisão. Eu consegui guardar 3 caixinhas, eu não sei se elas têm ainda, mas essas pérolas, assim, que a gente foi construindo juntos, né? E aí cada pai queria levar para o vizinho, as gurias tiveram que fazer muitas dessas caixinhas,
e acabou se tornando assim uma coisa, as crianças queriam também, né? Porque depois elas cobravam dos pais o remedinho, e veio dentro, elas botaram uma balinha, que eu não me lembro que tipo de balinha era, a minha até caiu por aqui, agora eu não acho. Mas trabalhos muito criativos surgiam dessas nossas relações, assim, de supervisão, né? Trabalhos muito espontâneos, muito criativos, né? Então, acho E que nas foi Opa, desculpa. muito bom. E nas escolas você trabalhava com outros profissionais? E como era feito esse trabalho? Na escola com outros profissionais. Às vezes, bom, a gente incluía visitas, né? A supervisão também visitava os locais. Nos dias de visita, a gente sentava com o coordenador, com o coordenador pedagógico, com o orientador, com o diretor, e via o que estava andando, repensava o que precisava ser acrescentado, né? Então, a gente sempre zelou, né, por isso. No final, agora, como tinha havido, eu não sei como está agora, tinha havido mudanças no currículo, então passou para ser práticas escolares, então os alunos faziam uma atividade na escola e nós não íamos à escola mais. Então, os alunos faziam, nos relatavam a atividade e eles finalizavam a atividade com a escola, com pouco contato nosso com a escola. Nós tínhamos mais tempo, uma época, para fazer esse trabalho, depois foi havendo mudanças, né? Mas como alguns alunos no final do curso podem optar por fazer psicologia escolar como uma área de atuação profissional, aí sim, aí a gente ia nas escolas e acompanhava diretamente o trabalho e em contato direto com a equipe da escola também. E é necessário, né? É bastante necessário. Até na nossa atividade profissional como clínicos, eu às vezes tenho encontros online sobre uma paciente, um pacientinho meu, né? E a gente marca um horário e eu me encontro com a psicóloga, com a orientadora, com a coordenadora, com a professora, às vezes, e converso. Então, isso é fundamental, né? Para a gente seguir o mesmo caminho, a mesma direção, pensar juntos, pensar o melhor para a criança, o melhor para o adolescente. Então, quem trabalha com criança faz isso, quem trabalha com escola está sempre nesta relação, né, de diálogo, né? Hoje em dia, você acha que a inclusão está mais presente nas escolas? Olha, a inclusão, ela é lei, né? Tem que estar. Mas, de fato, como vem acontecendo, nem sempre é bem como deveria ser, né? Então, essa é uma questão bem complexa, mas as escolas e as crianças, principalmente, eu acho o que é fantástico, talvez o que eu vá dizer para vocês, é que eu vejo as crianças num movimento de inclusão muito grande, né? Talvez porque as famílias, né, estejam mais abertas, talvez porque as próprias crianças têm uma capacidade de incluir outras crianças, né, de ajudar, essas coisas de empatia, e vem mudando bastante isso, né? Mas aquela coisa assim de que a criança aproveita, não aproveita, até que ponto está sendo bom, até que ponto, isso é cada criança, cada contexto, né? Porque tem crianças que estão ali, mas estão no paralelo igual, né? Estão no paralelo. Então, acho que muito mudou, melhorou, mas muito tem que ser feito e pensado ainda sobre essa situação, né? Mas eu vejo que muitos professores estão lidando muito bem com a situação, muitas crianças estão lidando muito bem com a situação, muitos pais também, e outras crianças, elas mesmas, está sendo difícil para elas, porque tem que adaptar muitos recursos, tem que conhecer o caso, e os professores precisam estar muito preparados, e aí é que está a questão.
Aí é que reside a questão. A presença de monitores não é limitada, a presença das ajudas ao professor são limitadas ainda, né? Então, bom, com as crianças regulares, né, em situação regular já é difícil, vocês imaginem criar todo um aparato, né, e muito mais difícil para as crianças com problemas psíquicos, né, como autismo, como as psicoses infantis, né, que aí requerem a presença de alguém por ali, né, contínuo, enfim, isso demanda muito mais, né, energia, muito mais capacitação, muito mais informação, muito mais preparo, né? E eu ainda vejo muito pouco em qualificação para isso, né? De cursos de qualificação para intervir em situações graves de crianças psiquicamente muito perturbadas, por exemplo, nas escolas, né? E vejo uma certa ainda a dificuldade de aceitação dessas crianças, né? As crianças com dificuldades mais visíveis, elas são mais facilmente abarcadas pela escola, mas as crianças com dificuldades mais de ordem psíquica é mais difícil, demandam mais, né? A gente gostaria que tu contasse um fato marcante que aconteceu durante quando tu foi supervisora das práticas escolares, estágios, ou até quando tu foi professora. Um fato difícil. É um fato marcante. Como supervisora, como supervisora, um fato marcante que me chamou muito a atenção, que me comoveu, foi um sentimento assim de comoção, né? Porque acho que se há coisa que mexe muito com a gente é ver crianças em estado de privação, né? E haviam 2 alunos, 2 meninos, inclusive, que estavam fazendo estágio numa comunidade muito carente, né? E era frio, era um dia muito frio de inverno, e eles chegaram e eles começaram a falar das crianças e começaram a chorar. E eu perguntei se tinha havido alguma coisa, e eles disseram que eles queriam fazer uma campanha de agasalho, né? E me pediram se isso seria função dos estagiários, né, de psicologia escolar, e eu disse que sim, né, que todas as ações que fossem promovidas pelo bem para trazer alguma coisa ou de conforto ou para suprir necessidade, né, para as crianças eram bem-vindas. E eles disseram que eles chegaram na escola e tinham 3 crianças que estavam de calçãozinho, de chinelo de dedo, né, e com uma camisa de manga curta, e eles não conseguiram trabalhar, e eles não conseguiram fazer nada, e eles tiveram vontade de sair comprar roupa para as crianças, né? Então eles organizaram um brechó, né? Solicitando assim na comunidade doação de roupas para crianças, né? Não era brechó, eles fizeram também um brechó para arrecadar fundos, então aí as pessoas doavam roupas que eram vendidas para distribuir para as crianças, né? Trocar por outras roupas. Não, o brechó era o seguinte, era aquelas mães. Agora me lembro, o brechó era aquelas mães que já tinham roupas para dar, que as crianças cresceram, né, e que elas queriam doar, né, ou vender a pouco valor. E aí, assim, algumas doaram diretamente, outras que eram roupas que as crianças não usariam, tipo fantasias ou roupas mais, eles venderam e arrecadaram para comprar calçados daí para as crianças. Mas foi uma situação assim de uma escola que a gente não pôde trabalhar outras questões, e primeiro dar conta dessa,
Porque realmente a gente não pode pensar como está psiquicamente uma criança quando ela está passando tamanha ordem de necessidade, né? E também a escola não tinha muita verba para alimentação, era uma escola criada na comunidade, né? Tipo uma ONG. E aí eles se empenharam e depois seguiram, depois do estágio, eles conseguiram, e isso foi uma emoção também bem grande, porque eles não conseguiam deixar a escola, né? Eles meio que adotaram aquela criança e aquelas escolas, aquela escola, aquela comunidade, e seguiram esse trabalho, assim, de ir até as casas, de ver como é que as crianças estavam, porque algumas mães ganhavam roupas e vendiam para comida, né? Então eles tiveram que fazer todo um acompanhamento domiciliar também. Mas eu me lembro assim da expressão deles, assim, de o que nós vamos fazer com a nossa psicologia com essas crianças, né? E isso foi muito, muito comovente. E uma outra cena comovente, que daí eu passei, né, foi quando eu fui fazer uma visita numa creche e tinha uma única cuidadora cuidando de várias crianças, e tinha uma criança que chorava muito, e a atendente que estava cuidando das crianças estava exausta, e eu disse para ela que podia ajudá-la, né, porque eu não consegui sair dali, Então eu passei, tinha 9 crianças, duas delas, ela estava conseguindo dar mamar, uma ela deu mamar no colo, outra ela estava com uma mão numa mamadeira e outra mão noutra mamadeira, e aí eu fui passando de bercinho em bercinho, né, me emociono com isso, mas aí eu fui passando de bercinho em bercinho e fui colocando a mão na mãozinha das crianças, né? Então, eu colocava a mão, eu passava e falava com uma, depois eu falava com outra, e daí quando eu via aquelas que podiam se erguer no bercinho estavam erguidas e estendendo as mãozinhas e brincando comigo, e eu vi o valor que tem, assim, o toque, a palavra, alguém que não estava tão nervoso tá ali, né? Porque a pessoa, a pro que estava ali, estava muito angustiada com aquele choro, e eu tinha chegado, não, né? Estava disponível, e aí eu fui fazer isso, assim, eu fiz, né? Com as crianças, e as crianças. Depois eu criei um problema para mim, né? E para ela também, porque daí as crianças ficavam me procurando e eu também fiquei ali, eu não sabia se eu saía, se eu ficava, até que veio uma outra, daí eu pedi para ela chamar alguém para ajudá-la, ela chamou alguém para ajudar e eu pude sair, né? Pude sair com o coração meio apertado, mas eu pude sair. Então, esses foram, assim, essa cena eu nunca vou me esquecer, né? Ela ficou também gravada, assim, dentro de mim. Que como são poucas coisas, mas que fazem sentido, né? O que a gente faz, né? Faz sentido, faz todo sentido, né? O que a gente faz. Mas, agora vocês me fizeram chorar. Ai. São coisas, né, que a gente também viveu, assim, indo nos lugares, porque nada como ir, né, uma coisa é tu te relatarem, outra coisa é tu tá lá na hora, né, tá lá na hora e o que eu faço. Eu acho que isso também era importante para a gente poder orientar os alunos, a gente ir, sentir o que eles estariam, o que iria isso provocar neles também, para a gente poder orientá-los, né. Então, acho que foi bom para nós todos no final. E o que você gostaria de dizer hoje, assim, aos acadêmicos em relação à psicologia escolar? Olha, psicologia escolar é uma área linda, as crianças passam a maior parte do tempo na escola, a escola é uma instituição formadora. Houve um tempo que a gente dizia que a escola, ela tinha uma função secundária, a família era uma função primária. Hoje eu não sei se a gente pode dizer mais isso, porque as crianças passam muito tempo na escola, então a escola tem que ser repensada sempre, ela tem que ser avaliada, ela tem que ser repensada, ela tem que ser flexibilizada, ela tem que ser interessante. Agora, por exemplo, as crianças estão voltando do pós-pandemia
tem que fazer grupos para as crianças conversarem, né? A escola não pode se restringir ao conhecimento, a escola tem que ser uma coisa das relações, um espaço, né? Onde as crianças transitam, um espaço de conversa, um espaço de lúdico, né? De criatividade, de espontaneidade, de exercício de tantas coisas que preparam para a vida adulta, né? Então, o que eu diria do estágio de escolar, assim, é que ele é fundamental, que o curso possa reconhecer o valor do psicólogo numa escola, que possa instrumentalizar, né, os alunos para intervir nesse espaço e não esquecer, né, de que a infância ocorre muito ali dentro, né? Então, nós temos que cuidar das crianças, dos professores, de quem cuida das crianças, para quem sabe, né, a escola ser um espaço realmente formador de pessoas, né, humano, afetivo, humanizador, né? E aí entra, então, a disciplina de psicologia escolar, a visão que os próprios professores têm da instituição escola, né? A importância do valor atribuído, né? A isso, os alunos também, né? Não é só um estágio, não, né? É uma área da vida da gente, toma muito da nossa vida e é muito estruturante, ou não, né? Ou pode não ser. Então, se tivesse que dar um recado, eu diria, né, vamos cuidar das nossas escolas, dos nossos professores, aproveitando, né, que passou o dia do professor, né, dizer que o professor, ele tem um papel transformador também, né, na vida de muitas crianças. Muitas crianças estão salvas porque estão na escola. Muitas crianças pequenas são salvas porque vão para a escola, pequeninhas. Eu não pensava assim antes. Antes eu achava que a criança tinha que ter 3 anos para ir para a escola, tinha que ter passado um tempo. Eu ainda, no fundo, acho que o melhor seria as mães terem mais tempo para ficar mais tempo com as crianças, né? Mas, pensando melhor, né? Para muitas crianças que os lares são caóticos, a escola é o lugar seguro, né? Teve uma época que tinha um grupo de alunas que faziam estágio numa escolinha que elas passavam e viam as mães em casa tomando chimarrão, e aí elas disseram, prof, mas essas crianças não tinham que estar em casa com as mães estão em casa, por que elas estão na escola? E eu disse, graças a Deus que elas estão na escola. Que bom que elas estão na escola, né? Porque se as mães colocaram na escola, é porque de alguma forma, né, elas precisam também que as crianças fiquem na escola, ou por várias razões, para elas terem um tempo para ela, porque elas têm muitos filhos, ou porque alguma coisa está se passando, e estar na escola é mais seguro, mais garantido e melhor, né? Então, para vocês verem o valor que tem, né, a psicologia cuidar das escolas, né? Bom, essa era a nossa última pergunta. Então, a gente gostaria de te agradecer. Essa entrevista foi muito enriquecedora para a gente, com certeza vai ser para quem assistir depois, né, que vai ser disponibilizada. A gente gostaria de agradecer que tu disponibilizou um tempo, né, para conversar com a gente, para contar das tuas experiências, um pouco da tua vida. E é isso, também parabenizar pelo Dia do Professor. Obrigada. Dizem que uma vez que a gente foi professor, sempre é professor, né? Embora eu tenha saído da instituição, eu encontro hoje meus colegas me chamando de prof. Oi, prof, oi. E, bom, isso faz parte da minha identidade, da minha história, né? E é enriquecedor para mim também, né?
agrega a mim, né? Está dentro de mim isso. Acho que eu já fui professora muito jovem, desde os 17 anos, né? Eu estou nessa lida, então isso está dentro na carne, né? No osso, que nem diz, né? Então, eu agradeço a vocês, né? Espero que essas reflexões ajudem. Os exemplos, né, são de muitos anos, assim, não foi de agora, é de muito tempo, né? Então, não tive problema em compartilhar com vocês, até para poder pensar que podem se repetir também situações assim, né? E, enfim, né, foi muito bom. E até o convite, se vocês lembrarem de mim, né? Lembrarem a professora Rosani, agradeço a ela também de ter indicado ou sugerido o meu nome, né? Trabalhei com ela durante os últimos anos da universidade, dividíamos esse espaço, né? Da psicologia, da supervisão de psicologia, e nos ajudávamos também, né? Sempre foi uma relação de que a gente às vezes tinha que se encontrar e pensar, né? Também os supervisores, os professores. Bom, meninas, agradeço muito a vocês o carinho, né? E desculpa aí o horário, né? Que foi meio apertado, mas foi possível agora, né? Tá bom? Para finalizar, eu queria agradecer, eu acho que foi uma troca muito boa e foi um prazer estar aqui contigo hoje. E convidar também para seguir o Instagram do Informa Psicologia Escolar e assistir a entrevista que vai ser postada no canal do YouTube, que também é o Informa Psicologia Escolar. Informa Psicologia Escolar, o PF, é isso? Tá bom, deixa eu anotar aqui então. Ok, gurias. Para encerrando a gravação, então, também queria agradecer. Achei que a troca foi muito boa, me interessou muito mais pela psicologia escolar. Então, muito obrigada. Até então, uma próxima, né, gurias? Obrigada. Tchau, tchau. Beijo para vocês.